Lord Leilin é extremamente erudito, disse Nonov em louvor. Desde que as ruínas apareceram, o selo foi levantando lentamente. Independentemente dos métodos em que pensamos, não conseguimos parar este processo. E você veio a mim como o último recurso. O bufo de Leilin fez com que Nonov e Annie dessem um suor frio, mas ele não se preocupou com eles. Em vez disso, acariciou seu queixo quando ele mergulhou em pensamentos profundos. Embora o mundo subterrâneo fosse rico em recursos, com a violenta invasão dos antigos magos, muitas das tribos não tinham uma impressão favorável dos humanos. Embora os seres humanos permanecessem lá, depois de tantos anos eles ficariam do lado dos humanos ou do mundo subterrâneo. A última possibilidade era mais provável. O mundo subterrâneo era vasto e ilimitado, e não faltavam as poderosas estrelas da manhã, mesmo na primeira camada. Deve haver até mesmo rank 5 existências lá. Twiligate Zone era apenas uma pequena parte desta primeira camada, assim como a Costa Sul era apenas uma parte do mundo da superfície. Além disso, mesmo apesar de seu longo isolamento, havia muitas tribos terríveis ali. Assim, não foi difícil entender por que Nonov e Annie ficaram extremamente em pânico vendo o selo desaparecer. Airship, com base na taxa atual, por quanto tempo o selo durara? Uma luz azul brilhou nos olhos de Leilin antes que ele tivesse a resposta. Com uma série de cálculos, o Airship deu uma resposta extremamente precisa. BIP. Calculando com a taxa atual de decaimento, o tempo estimado para a desintegração total é de 28.572 horas 34 minutos e 12 segundos. Para o Airship que já havia sido renovado várias vezes, esse nível de operação era apenas o mais simples. Você me convidou aqui, para que exatamente é isso? Se é para fortalecer o selo, eu tenho medo de só poder atrasá-lo por no máximo 100 anos. Depois que ele terminou de calcular, Leilin acariciou seu queixo e disse para Nonov e Annie. Como? Como isso pode ser? Ser é uma estrela da manhã classificada como magos. Tal resultado fez com que Nonov e Annie ficassem um pouco descrentes. HMPH. Se for apenas para fortalecer o selo, embora seja relativamente mais difícil, não é que eu seja incapaz de fazê-lo, mas agora, toda a dimensão do bolso do Eternal River foi completamente desenvolvida por várias centenas de anos. A maioria dos restos mortais aqui também foram destruídos por você. Leilin bufou, observando Nonov e Annie. Seu tom era muito hostil. Na verdade, toda a dimensão do bolso do Eternal River faz parte desse selo. O magus que montou essa dimensão de bolso tinha muito antes de instalar o momento em que a dimensão de bolso apareceria. Ele até usou sua ganância e acelerou o processo artificialmente. Até agora, a quebra de todo o selo já é algo inevitável. Estamos prontos para. Nós, na Costa Sul, vamos realmente ser completamente destruídos. Os dois olhos de Nonov estavam um pouco desanimados. Se realmente se ligava ao subterrâneo, além de sua Ivory Ring Tower se mudar para um lugar distante, coletivamente migrar, não havia outro jeito melhor. Por outro lado, a expressão de Annie também era muito sombria. Rumo à crueldade das tribos subterrâneas e seu ódio contra os humanos, ele que tinha a referência de livros históricos sabia ainda mais claramente. Uma vez que eles foram atacados e ocupados, provavelmente não apenas magos, até mesmo humanos comuns enfrentariam a extinção. Observando esses dois magos que haviam se afundado em uma luta, os alunos de Leilin estavam muito calmos. De fato, com a força da lua radiante e a assistência do Airship, se ele fizesse um esforço total, não se limitando a cultivar materiais mais preciosos, não seria impossível selar totalmente essa dimensão de bolso. No entanto, o crucial era como isso o beneficiaria. Nonov e Annie eram ambos de nível 3 magos. Eram pequenos e fracos como formigas perante as tribos subterrâneas. Naturalmente, eles não gostariam de vê-lo se infiltrar na superfície e ameaçar suas posições. Mas Leilin era diferente.
Ele já era um Warlock Rank 5. Sua força militar era excelente e a primeira camada do mundo subterrâneo era também o mundo subterrâneo mais fraco. Ele tinha a premissa de se associar igualmente às potências subterrâneas. Com os ricos recursos minerais do mundo subterrâneo, seu legado que havia sido transmitido desde os tempos antigos e o sistema de feitiços totalmente diferente, eles definitivamente poderiam trazer grandes benefícios a Lei Lin. Ele acreditava, não apenas em si mesmo, mesmo que fosse outra existência da Estrela da Manhã no continente central, uma vez que eles soubessem desta passagem, eles provavelmente não escolheriam selá-lo também. Como? Você já pensou sobre isso? Se você estiver disposto, eu posso sair e fortalecer o selo, ganhando você daqui a 100 anos. Depois de alguns minutos, Lei Lin falou com indiferença. Então, por favor, senhor. Donovan e deram uma olhada um para o outro e, no final, ainda cerraram os dentes e pediram. Não importa o que, se houvesse mais de 100 anos, discutindo uma contramedida ou recuando diretamente, havia mais subsídio para eles. Ok. Passe o meu comando, sele esta área, eu quero criar um feitiço de fortalecimento. Depois de ouvi-los dizer isso, Lei Lin assentiu, mas em vez disso mandou embora os 2 magos que queriam ficar e ajudar. Uma tela de luz da Morningstar envolveu todo o salão central com um zumbido. Radiância azul foi emitida em todas as direções, isolando-o do mundo exterior. Antigo feitiço combinado de vedação. O brilho azul nas pupilas de Lei Lin tremulou, muitos materiais foram retirados casualmente do equipamento espacial. De acordo com suas intenções originais, era natural abrir o selo quanto antes e obter os benefícios. No entanto, sua condição atual não era boa, a maldição ao Snack era como uma espada afiada pendurada acima de sua cabeça, fazendo com que ele tivesse que terminar as coisas aqui o mais rápido que pudesse e seguir em direção ao mundo do purgatório para resolver os grilhões da linhagem. Assim, adiar a desintegração do selo por um período de tempo também era algo que estava de acordo com os interesses de Lei Lin. Talvez seja necessário mover o clã Ouroboros aqui no futuro, agarrando o comércio com o mundo subterrâneo. Lei Lin já havia desenhado uma planta para o desenvolvimento do clã Ouroboros em sua mente. A expansão de todo o clã Ouroboros no continente central já havia atingido seus limites. Mesmo sem o aparecimento do monarca flamejante, ele encontraria resistência de outros magos, mais cedo ou mais tarde. Embora o ambiente das partículas elementares na costa sul não fosse muito grande, para os bruxos que dependiam principalmente da força da linhagem, a influência nesse aspecto era muito menor que a dos magos. Além disso, todo o continente central ainda não havia se conectado à passagem subterrânea do mundo. O que foi descoberto ocasionalmente era apenas um espaço subterrâneo em miniatura totalmente selado, como o da Zona do Crepúsculo. Uma vez que uma passagem que liga a todo o mundo subterrâneo foi desenvolvida, mesmo controlar o comércio entre os 2 lugares traria enormes benefícios, o suficiente para permitir que o clã Ouroboros fizesse um rápido desenvolvimento. A principal prioridade agora é confirmar se isso se conecta à antiga camada subterrânea completa do mundo subterrâneo ou à área de miniatura selada como a da Zona Crepuscular. Lei Lin acariciou o seu queixo. Havia até uma radiância constantemente piscando em suas pupilas. Se o lugar que isto liga é realmente aquela camada subterrânea antiga, enquanto ocuparmos aqui, os lucros ganhos pelo clã Ouroboros definitivamente não seriam um pouco menos que o monarca dos céus que tem controle sobre toda a rede de dirigíveis do continente. A Ilasca. Exportar layout de formação de magias, BIP. Missão estabelecida. Começando a coordenação com designação suplementar, o Ioson de Chip era tão mecânico como de costume, sem as menores emoções. Um diagrama de formação complicado mas detalhado foi rapidamente exportado do AIO. Banco de dados do chip estava sendo projetado por luz fluorescente no chão do salão.
O diagrama de formação de feitiços ilustrado pela luz fluorescente combinou harmoniosamente com os padrões originais no chão, formando uma nova formação, BIP. Separando a configuração de dedução de formação de magia do buraco negro concluída, taxa estimada de sucesso de 98,99%, o iShip soou novamente. Muito bom. Um pedaço de mitril com manchas pretas foi derretido em suco antes de Leilin, espalhando-se uniformemente no chão na posição em que a luz fluorescente havia originalmente brilhado. Com as conquistas acadêmicas do grande mestre de alquimia de Leilin e a ajuda fina e detalhada de Shape, toda a criação da formação de magia prosseguiu muito suavemente e foi completamente completada em quase meia hora. Só que, ao se instalar, Leilin certamente não faria isso de acordo com os pedidos de Nono Vianney. Ele incluía muitos de seus próprios produtos contrabandeados. Toda a formação de magias ressoava continuamente com um zumbido, raias de brilho de prata onduladas no chão, bip. Energia de formação de feitiço funcionando normalmente. Compatibilidade de conexão 91,673%. Grandes quantidades de dados flutuavam nos olhos de Leilin. Ele não pôde deixar de acenar secretamente. É uma técnica de ligação que é adquirida. Afinal, ter 90% de compatibilidade já não é ruim então. Leilin respirou fundo. Ayahuasca, abra a atribuição de conexão, tentando estabelecer um link espacial, procurando coordenadas, acompanhando o Ioson de Shape. Os padrões no chão de repente mudaram, sua velocidade de circulação aumentava continuamente. Uma leve luz prateada surgiu, ondulando no ar, formando lentamente um estado de uma porta em arco semicircular. Em frente à porta em arco, havia uma mancha de escuridão espessa e uma radiação espelhada era constantemente emitida. Essa era a mercadoria contrabandeada que Leilin havia acrescentado. Ao mesmo tempo, enquanto reforçava o selo, Leilin também deixou um meio de fuga para si mesmo, e poderia até alcançar o outro lado do espaço com o pré-requisito de não danificar o selo original passando diretamente pela rachadura na formação da magia. Vocês guardam aqui, não importa quem vem, mate todos. Leilin sacudiu as mãos e 4 assassinos vazios e translúcidos surgirão. Ele ordenou fracamente algumas frases e estes 4 assassinos desapareceram imediatamente no vazio. Possuindo grau 3 de força limite com a adição desse tipo de habilidade de atravessar o vazio, os assassinos vazios eram existências quase invencíveis na costa sul. 4 assassinos vazios junto com a formação de feitiços do lado de fora que Leilin montou, mesmo que os magos escuros e leves unissem forças, eles definitivamente não seriam capazes de lutar. Embora Leilin estivesse mais confiante em relação a Nono Vianney e ele também soubesse que eles não tinham coragem, ele não confiaria suas esperanças em sua reverência para com ele assim. Inúmeros exemplos históricos provaram que isso era algo muito tolo. Leilin certamente não faria isso.